Bom dia, boa tarde, boa noite. Leitura do capítulo 14, A Pesca das Pérolas, Novas Aventuras de Frederico e a senhorita Jenny Montrose. Levamos um dia inteiro preparando a embarcação. Um vento fresco e favorável, um mar docemente agitado, convidaram-nos a partir logo no dia seguinte. Fritz e sua mãe ficaram incumbidos de guardar a casa, e quanto a nós, vivemo-nos alegremente à vela. Fizemo-nos alegremente à vela. Partimos em meio a votos de bom êxito e de feliz regresso. Levávamos conosco alguns servidores. O jovem Knips, macaquinho que substituía o outro, amestrado por Frederico, o qual já havia morrido. O chacal domesticado de Rudley, que se transformara em um animal vigoroso e forte, bem como os 3 cachorros, Billy, Brown e Phoebe, companheiros capazes de fazer frente a qualquer perigo. Efetivamente, o clima da ilha fora-lhes propício, embora em sua vida em liberdade tivessem que estar constantemente em atividade. Esse fato, no entanto, desenvolveu-lhes de tal forma as forças que poderiam ser comparados à nobre raça de cães que certa vez Porus deu a Alexandre o Grande, os quais não se atemorizavam ao ter que medir-se com leões e elefantes. Rudley preparou-se para ocupar o 2º lugar no caiaque de Frederico, e quanto a Ernest e a mim, dirigíamos a chalupa com as provisões e os animais de que ia carregado. O caiaque partiu na frente. Nós o seguíamos por entre os rochedos e escolhos que emergiam à flor da água com facilidade, contornados pelo barquinho. Não encontramos monstros marinhos, mas em compensação os rochedos achavam-se povoados de ursos brancos, de moças e focas. Ernesto muitas vezes nos fez parar, a fim de recolher preciosidades destinadas ao museu, tudo com risco de darmos de encontro com os rochedos que emergiam nas águas. O mar mostrava-se calmo e brilhante como um espelho, e não se viam à tona senão frotas de Nautilus papyrus, uma espécie de concha univalva que se assemelha a uma pequena gôndola de popa elevada. Supõe-se que foi com o animal ali encerrado que o homem aprendeu a navegar. Pelo menos a forma da concha se assemelha a de uma embarcação, e não há dúvida de que o animalejo se conduz como um piloto que dirigisse um navio. Quando pretende navegar, levanta 2 espécies de braços, distendo-se uma vela formada por delgada membrana, serve-se de 2 outros membros, ambos mergulhados no mar. Desempenham um o papel de remo e o outro de leme. Espelha a água da concha, com o que se torna mais leve e faz com que a pequena embarcação navegue com maior segurança e velocidade. Mas, à aproximação de qualquer inimigo e durante as tempestades, recolhe a vela, retira os demais órgãos natatórios, ao mesmo tempo que enche de água a concha, com o que se precipita para o fundo do mar. Quando deseja voltar à tona, faz com que o barquinho venha pouco a pouco para cima, utilizando-se de órgãos que governam a vontade, os quais expelem a água recolhida. Uma vez na superfície, volta a prestar o pequeno navio e, distendo das barbas espalmadas, põe-se a vogar ao sabor dos ventos. É um perpétuo navegante, ao mesmo tempo piloto e navio. A concha é delgada, como se fosse de papel, de um branco de leite, estriada e cheia de volutas em espiral. Trata-se de uma espécie de pólipo de 8 pés, com muitas franjas que lhe cobrem ambos os lados da boca. Os jovens naturalistas não puderam ver aquelas encantadoras conchas executar suas evoluções à superfície tranquila das ondas sem se sentir vontade de recolher algumas. Logo conseguimos aprisionar meia dúzia dos mais belos exemplares, para o que nos valemos de uma rede. Esvaziamos as conchas e as pusemos numa cesta, para servirem de ornamento ao nosso Museu de História Natural. Logo atingimos o promontório, através do qual, segundo nos avisava Frederico, deveria encontrar-se a Baía das Pérolas. O promontório, além da passagem escavada no flanco, oferecia um espetáculo tão imponente quanto extraordinário. Havia abóbadas regulares, arcos, pirâmides truncadas, e apresentava o aspecto de uma velha catedral gótica. Quando penetramos sob o pórtico, o ruído dos remos espantou as pacíficas andorinhas que se puseram a voejar, assustadas por cima de nós. Assegura-me, Frederico, que as águas em que nos encontrávamos eram navegáveis e que, atravessando a sombria passagem, chegaremos com maior segurança e rapidez à grande baía. Efetivamente, começando a maré a subir, subimos com grande rapidez à outra extremidade da caverna marítima, sem que nos fosse necessário usar os remos. Admiramos à vontade a magnificência daquela passagem. Percebiam-se à direita e à esquerda cavernas que se perdiam na escuridão e que talvez se estendessem às grandes profundidades.
As longas ogivas, guarnecidas de 1000 festões de pedras e paredes, apresentavam cúpulas iluminadas do alto por estalactites. Ao sair da abóbada, encontramo-nos numa baía de encantador aspecto. As águas eram tão límpidas e tranquilas que podíamos perceber todos os movimentos dos peixes a grande profundidade. Frederico guiou-nos para o banco rochoso, onde fizera suas pescas de ostras. A costa era verde e agradável. Florestas estendiam-se até o horizonte, onde se erguiam altas montanhas e por toda parte a rica e exuberante vegetação dos trópicos. Um majestoso rio vinha despejar suas águas na baía, e ali podíamos vê-lo serpentear através das planícies, que parecia cortar como traço de estanho liquefeito. Tudo convidava a desembarcar, promessa de agradável descanso. Depois de atingir a margem, saltamos para a areia. A tarde já ia longe demais para que começássemos a pesca. Assim, jantamos tranquilamente algumas fatias de presunto, batatas assadas, bolos de farinha de mandioca. Depois acendemos 2 fogueiras destinadas a evitar a visita dos habitantes da floresta vizinha. Depois disso, retiramo-nos para a chalupa. A vela foi estendida por cima, à guisa de tenda, e nós nos envolvemos nas peles de urso para melhor suportar o frio e a umidade da noite. Nada nos veio perturbar o sono, salvo um concerto de chacais que nos regalaram a 1h da noite, mais ou menos com a mais horrível das algazarras. Levantamo-nos logo ao amanhecer, e depois de rápida refeição, entramos em ação com os ancinhos, ganchos e arpões de que nos achávamos providos, o que nos permitiu reunir em pouco tempo enorme quantidade de ostras, com as quais fizemos grande monte na praia, à espera de que o sol as fizesse abrir, sem lhes alterar o precioso conteúdo. O dia seguinte e o subsequente foram inteiramente consagrados àquela tarefa. Depois que as ostras, expostas ao sol, entreabriram-se suficientemente, apressamo-nos a recolher as pérolas, e de hora a hora cada vez mais se enchia a sacola em que encerrávamos o novo tesouro. No entanto, no terceiro dia, sob efeito do calor, as pilhas de conchas começaram a apodrecer, exalando um cheiro infecto que nos fez tomar a resolução de interromper a pesca e partir incontinenti para Felsenheim. Os preparativos não foram demorados e nós fizemos a vela ainda de manhã. Rudley não quis voltar ao seu lugar no caiaque de Frederico. No seu entender, o exercício com os remos do barquinho era muito fatigante para ele, vindo sentar-se conosco na piroga, onde a vela tornava o trabalho menos penoso. Frederico partiu na frente para servir-nos de guia durante a travessia da abóbora das andorinhas e os bancos rochosos. Depois que estávamos em pleno mar, voltou até nós, apresentando-me na extremidade do remo uma carta que, segundo me declarou, não me entregara antes porque estávamos dormindo à chegada de correio. Prestei-me de bom grado a comédia que meu filho desejava representar, e tomando gravemente o despacho, retirei-me para debaixo da tenda, estendida sobre a chalupa para lê-la com atenção. Não me importei com o conteúdo da carta, nem fiquei espantado quando vi Frederico, longe de esquecer-se da aventura de Albatroz e do náufrago do rochedo fumegante, advertia-me na mensagem de que nos deixaria para tentar uma pesquisa. Quando voltei para a direção do barco, o caiaque desaparecera, reduzindo-se um simples ponto escuro no horizonte. Demos ao cabo em que nos encontrávamos o nome do Cabo do Adeus. Fizemos votos pelo pronto retorno do audacioso e, quanto a mim, pedi aos remadores que redobrassem de esforços a fim de que pudéssemos chegar quanto antes a Felsenheim. Na verdade, chegamos sem acidentes na hora prevista. As riquezas que transportávamos foram bem recebidas, mas não conseguiram fazer esquecer a ausência de Frederico. Declarou minha mulher que de bom grado dispensaria toda aquela riqueza para ver o filho regressar conosco. Consolei-a falando da habilidade do sangue frio de Frederico. Depois, chamando-a de lado, contei-lhe o verdadeiro motivo da ausência do filho. Depois que minha excelente esposa compreendeu que não se tratava de uma expedição aventurosa, mas de uma louvável ação, acalmou-se, aprovando a iniciativa do rapaz e fazendo votos para o bom êxito da tentativa. Gastamos 5 dias escolhendo e classificando por lotes as pérolas, com o fim de fazer uma ideia aproximada de seu valor. O resultado ultrapassou as nossas expectativas. Estávamos ricos. Mas semelhante expressão pouco significava para nós, uma vez que já tínhamos tudo quanto nos era necessário para viver com fartura. Frederico ainda não voltara, depois de todo aquele tempo, de modo que começamos seriamente a inquietar-nos. Propus que se lançasse novamente a chalupa ao mar, fazendo-se uma expedição à Baía das Pérolas. Representava isso adivinhar um dos mais ardentes desejos de minha cara Elizabeth, que bem sabia ser em busca de seu filho que nos afastávamos. Assim, minha proposta foi recebida com alegria. Pensávamos todos que Frederico viria daqueles lados, de modo que, dirigindo-nos para os lados da baía, supunhamos ir ao seu encontro. Não perdemos tempo. Apresentada a chalupa, pusemos-nos a navegar na direção projetada. O vento era favorável, o mar mostrava-se pouco agitado, de forma que rapidamente chegamos à altura da baía.
Quando nos aproximávamos da margem, Ernesto deu um grito que nos sobressaltou. Um homem! Um selvagem! E assim gritando, apontava-nos à distância uma espécie de piroga que deslizava a flor da água. A pessoa que a dirigia dava mostras de haver-nos percebido, porque avançava prudentemente, bordejando do rochedo em rochedo. Para maior precaução, carregamos os nossos fuzis e passamos a guardar o desconhecido, escondendo-nos por detrás do costado da embarcação. O selvagem continuava a deslizar sobre as ondas, assumindo uma atitude tão desconfiada quanto a nossa. Mas afinal é preciso acabar com esta comédia, gritou Ernesto. Chamemos por ele. O selvagem saberá sem dúvida algumas palavras dos 5 ou 6 idiomas à nossa disposição. Tomei de um caule oco que nos servia de porta-voz e gritei-lhe com toda a força dos pulmões em malaio, mas o homem do barco permaneceu imóvel, como se eu não houvesse compreendido o que eu lhe dissera. Em lugar de malaio, que tal se lhe falássemos inglês, disse Ridley. Quase ao mesmo tempo se ouvia sair do porta-voz a sua voz clara, enunciando 2 ou 3 palavras muito grosseiras, mas bastante conhecidas por quantos passarem algum tempo a bordo de um navio inglês. Teve mais êxito do que eu, pois quase imediatamente vimos o selvagem avançar para nós com um ramo verde nas mãos, em sinal de paz. Ridley ria como um louco do resultado do nosso estratagema, mas muito mais interessante foi quando a pequena embarcação se encontrou junto de nós. Ora, que boa farsa, gritou ele. É Frederico, e eis o seu caiaque. É o nosso caro Frederico, mas está disfarçado em selvagem. Era ele, efetivamente, nu até a cintura, com o rosto e os membros tatuados de negro e branco, como os naturais do Caraíba. Sua mãe e seus irmãos receberam-no de braços abertos e ele fez mal em falar em meio àquelas efusões. Consegui, disse ele com ar alegre, apertando-me fortemente a mão estendida. Mas afinal, que significa semelhante disfarce? Explicou Elizabeth. Pois bem, eu também julgava que vocês fossem selvagens, e assim tive a ideia de me disfarçar, pintando-me com pólvora umedecida na água. As poucas palavras que vocês me disseram em malaio não mudaram em nada a minha opinião, e se Ridley não tivesse a ideia de dirigir-me aquelas gracejos de marinheiros, é muito provável que até agora nós estivéssemos espreitando de longe de fuzil em punho. Divertimos-nos muito, com o pânico recíproco, depois Frederico chamou-me à parte. Encontrei a rocha fumegante, disse-me. É uma senhorita que ali vive. Há 3 anos, sozinha e privada de tudo. Mas a pobre moça que usa o uniforme de marinheiro suplicou-me que não revelasse o seu sexo, senão a meus pais, porque tem medo de meus irmãos. Eu a trouxe comigo. Está perto daqui, numa pequena ilha da Baía das Pérolas. Quer que vamos procurá-la com a mamãe e os manos? Sem nada dizer à família, determinei que se levantasse a âncora, içando as velas, aprontando-nos para a excursão. Frederico serviu-nos de piloto, dirigindo a chalupa por entre os escolhos. Depois de 1 hora de viagem, subitamente mudou de rumo, conduzindo-nos a uma ilhazinha sombreada da Baía das Pérolas. Deixou o caiaque na praia e depois vimos-lo na direção de um pequeno bosque que se via a alguma distância da praia. Meus filhos, pressentindo qualquer coisa de imprevisto, apressaram-se a ancorar a chalupa e desembarcar. Depois corremos todos no encalço do fugitivo. Encontramo-lo parado diante de uma choça de folhagem, perto da qual elevava a fumaça de uma fogueira. Ele levantou a cabeça e gritou 2 vezes, "Roê, roê!" Depois do que vimos deslizar do alto de uma árvore, um jovem marinheiro que ficou muito confuso diante de nós sem ousar aproximar-se. A surpresa, tanto quanto a alegria, tornou-nos mudos. Frederico rompeu o silêncio, tomando pela mão o jovem marinheiro. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, apresento-lhes um amigo, um novo companheiro de infortúnio, o Sr. Edward Montrose, que um naufrágio bastante semelhante ao nosso trouxe para esta costa. Com um só grito lhe respondemos, que seja bem-vindo entre nós. Aproximei-me do jovem, do qual facilmente reconheci uma mulher, mas respeitei o mistério de que ela desejava cercar-se e assegurei-lhe que encontraria no nosso meio todo o conforto que poderia esperar numa verdadeira casa de família. Minha mulher, numa atitude muito natural, abriu-lhe os braços. O falso marinheiro a ele se atirou com terna efusão, parecendo pôr-se sob sua proteção. A mais viva das alegrias apoderou-se do nosso pequeno grupo. Antes de fazer qualquer pergunta, tratamos de pôr à mesa. Meus filhos esforçaram-se por dar maior realce à milagrosa reunião. Logo foi o jantar servido. Alguns cântaros do nosso hidromel aromatizado acabaram por transformá-lo em festa. Todos falavam ao mesmo tempo. Meus filhos atordoavam um novo companheiro com perguntas sem fim. Minha mulher mostrava-se compadecida e, como se fizesse tarde, deu o sinal de recolher, levando consigo o jovem marinheiro para a chalupa, onde pretendia preparar-lhe o leito. Durante esse tempo, Frederico contou aos irmãos a história do albatroz, mas pôs tamanho
calor em sua narrativa que se esqueceu do mistério de que a moça queria envolver-se e deixou escapar-lhe o nome verdadeiro, Miss Jenny. Miss Jenny, Miss Jenny, repetiram em coro os três jovens, que já começavam a desconfiar de alguma coisa. Frederico enganou-se e revelou-se que o Sr. Edward é uma moça. Nosso irmão adotivo não passa de uma amável senhorita, mas isso é encantador. Aqui na página, um desenho. Era um corvo marinho que a jovem aprisionara. No dia seguinte de manhã, foi muito cômico o espetáculo de embaraço e desagitamento com que se aproximavam aquela a quem na véspera haviam tratado como um camarada, como um irmão, mas foi só o primeiro momento, terminando tudo em risos. Depois de transportar para a chalupa os objetos de seu acampamento, a senhorita Jane nos deu provas de suas habilidades. Correu a procurar alguma coisa nas árvores cujos galhos pendiam sobre o mar e de volta trouxe um grande pássaro, amarrado por uma perna, o qual ela nos apresentou como companheiro de pescarias. Era um corvo marinho que aprisionara e amestrara, à maneira dos chineses, ensinando-o a pescar. A seguir, Miss Jenny disse adeus àquelas plagas que a haviam acolhido e às árvores que a tinham abrigado durante a sua permanência no lugar. Não quisemos deixar aquelas paragens sem dar-lhes um nome, e resolvemos batizar a baía em que Frederico chegara, em primeiro lugar, com a denominação de Baía Feliz, em alusão ao encontro que ali se dera.